Eu comentei isso esses dias no Twitter, Mauro, porque é isso, né? O Pulga, para mim, ele é um exemplo, às vezes, para o torcedor não descartar de cara um jogador, principalmente um jogador que o torcedor não conhece. Eu duvido que 80% da torcida do Flamengo conhecia o Pulgar antes. É, já pode ter ouvido falar, mas ninguém não acompanhava, né? A gente Sim. que trabalha com isso tem mais conhecimento, a gente vai atrás, a gente acompanha. Então, eu falava no passado, cara, o Pulgar é um bom jogador. Né? Tem a questão, pode ser física. O Dorival deu algumas coletivas ano passado, eu lembro de duas, que ele foi perguntado sobre o Pulgar e o Varela. Né? E aí ele meio que ignorou assim, o Pulgar, mas ele falou do Varela. Ele falou: o Varela chegou agora. A gente tem o Rodinei e o Mateuzinho que já está mais tempo no clube, então estão na frente. O Varela, com o tempo, o Varela vai ganhar teu espaço. Então, foi bem que você falou. O Dorival estava ali mesmo com o time já encaixado, tinha aquela gestão de grupo, não vou botar ninguém que acabou de chegar logo de titular, enfim, e foi tentando administrar. Eu até falava, né? Acho que o Pulgar e o Varela acabam que de repente viraram contratações do Flamengo para 2023, por mais que os dois chegaram em 2022. E o Pulgar, eu lembro que no final do ano, muito torcedor falava, cara, o Pulgar não dá mais, o Pulgar não joga nada. Cara, não se descarta de cara. Se você não conhece o jogador, espera. E foi o que o Mauro falou, às vezes a adaptação demanda tempo, tem algumas séries de fatores, posicionamento, conhecer melhor o jogador. E eu comentei isso. O Pulgar, quem acompanha na Itália, era um cara que bola para dele era muito forte. E no Flamengo ele praticamente não batia, não encostava na bola para bater. Agora ele já tá tendo essa confiança, né? O próprio gol do Gabriel contra o próprio Racing na Libertadores é uma bola parada que sai do Sim. pé do Pulgar. Então, aos poucos, né, Mauro, o jogador vai pegando confiança e vai mostrando. Não dá para descartar de cara um jogador, né? Principalmente quando não se conhece, né? Não, sem dúvida. Aliás, eu acho que um dos grandes erros que o Flamengo, sua diretoria, cometeram aí algumas vezes durante esses últimos anos, é essa coisa de dar muita atenção para a rede social. É, todo mundo tem direito à opinião, mas com todo respeito. Uma pessoa que torce por um time, vê um jogo ou outro, acompanha o futebol ali, quando tem um tempo, na hora do seu time entra em campo, não vê tantos jogos de outras equipes, ainda mais no exterior, todo respeito, essa pessoa não está qualificada para tomar nenhuma decisão, avaliar nada. Ela não tem que ser ouvida. Ela não tem que ser ouvida. Ele se manifesta à vontade. Agora, não é essa opinião dessa pessoa que vai balizar a decisão de um dirigente sobre algo que envolve os interesses do clube, investimentos elevados, de milhões. O torcedor não gostou. Que se dane, se não gostou, não gostou. Você tem que ter convicção do que você está fazendo. Você tem que analisar o jogador, ver o seu potencial, saber o que está fazendo. Por exemplo, o Luiz Araújo, contratado agora. Como é que vai ser o desempenho dele? Ele pode chegar e arrebentar e pode levar um tempo. Mas há de se esperar. O próprio Cebolinha, eu acho que é um pouco disso também. O Cebolinha, ele comete alguns erros. O São Paulo falou isso, inclusive, questão de confiança. Eu acho que é isso também. Ele não é um mau jogador, a gente sabe disso. Ele foi destaque na Copa América da seleção brasileira. Foi bem vendido para o futebol português. É um jogador que pode acrescentar, mas parece que assim, as decisões erradas me parecem muito fruto de uma certa insegurança. Porque o cara precisa acertar 3, 4 seguidas ali para sentir que está recuperando o seu futebol. Não é titular absoluto, entra e sai do time. Né? E é claro, assim, é muito claro para mim que ele, na hora H, ele está fazendo quase sempre a escolha errada. Quase sempre a escolha errada. O cara agora que emburreceu, não sabe mais jogar? Não, é o momento. E então cabe ao técnico insistir, orientar, passar a segurança para o jogador. E com o tempo você tentar. Pega e já, não, descarta. Quanto custou? 13, 14 milhões de euros. Descarta. Como assim descarta? E outra coisa também bizarra que eu tenho visto, gente reclamando do Gabigol, do próprio Cebolinha. Tudo bem você criticar uma atuação, a gente criticou bastante aqui o Pedro semana passada, e hoje eu acabei de elogiar, participando mais do jogo. Porque um cara com o futebol que tem, o Pedro, não pode ser aquele jogador que estava no campo contra o Cruzeiro praticamente assistindo a partida. Ele tem que ser o mais atuante, tem que participar mais. Porque ele é bom, pô. Só por isso. Então tem gente que reclama do Gabigol, reclama desses jogadores, e parece que sente falta, com todo respeito, dos tempos do Val Baiano, sabe? Peraí, sabe? Nenhum jogador no mundo vai atuar bem o tempo todo, sabe? Todo mundo vai ter ali momentos de instabilidade, e alguns jogadores levam um certo tempo para se acertar, ainda mais num clube maluco como o Flamengo. O Pulga, que a gente acabou de falar, não tem nem um ano de Flamengo, está no terceiro técnico. Terceiro técnico. O cara chegou no Dorival. Aí começa o ano o Vitor Pereira. E agora é o Sampaoli.
E nesse intervalo teve ainda o Mário Jorge interino, em 2 oportunidades. Quer dizer, pô, é muita mudança, gente. É muita mudança. Não é só culpa do jogador, é culpa do próprio sistema, muitas vezes, que dificulta e o cara custa acertar. Mas o torcedor tem que entender que às vezes demora um pouco mais. E acho que o clube não tem que nunca dar ouvido para pessoal de rede social. Tem que saber o que está fazendo, ter consciência do que está fazendo. O torcedor pode se manifestar, dar sua opinião, mas isso não pode balizar decisões. De forma alguma, entendeu? Isso não é nem profissional. Isso é político. Vou agradar essa torcida aqui, então vou fazer o que eles querem. Pelo amor de Deus.